Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está novamente aqui no nosso canal Multi-Inclusão. Você sabe, eu sou o Gleison, estou aqui apresentando o nosso programa de hoje, que é sobre um tema muito importante, a condição da pessoa com bipolaridade. Tá? Falando para você, eu sou um homem branco, careca, usando óculos, estou vestido com uma camisa vinho e um blazer claro por cima da camisa. E ao meu lado direito, a Tamires, que é a nossa entrevistada de hoje. Ela é nossa intérprete de Libras. Tá? Ela é uma moça negra, cabelo liso, usando uma roupa cinza com detalhes em pérolas, tá? E usando um batom carmim para combinar com a minha camisa. Bem parecida, pô. Muito obrigado, Tamires, aqui pela sua presença. Se você quiser completar a sua audiodescrição, eu agradeço. Perfeito. Perfeito. Tá bem. Bom, a Tamires é nossa intérprete de Libras e é uma pessoa assumidamente bipolar. Foi diagnosticada e tem toda uma história que ela vai compartilhar hoje conosco. Mas antes de falar sobre essa questão da história da bipolaridade, vamos falar um pouquinho sobre sua incursão nesse mundo de Libras, de surdos e tal. E você estava me dizendo que você tem um marido que é surdo e que foi ele quem criou, e eu vou pedir para você fazer para a gente, o nosso sinal do multi-inclusão. Ó, é um Mzinho, tá? Configuração da mão em M e um sol, que tem tudo a ver com a logo. Que é? Eu acho bem bonito esse sinal. Não foi pro sol porque meu marido criou. Não, é bonito sim. E nós agradecemos imensamente ao seu marido e a você pela iniciativa de criar esse sinal. Tá? Bom, seguindo. Como foi a sua porta de entrada? Como é que você descobriu que você tinha esse transtorno da bipolaridade? Conta agora pra gente, vamos direto ao tema. Bipolaridade. Bem difícil, né, gente? Chegar direto e falar assim, como que você descobriu que você tinha bipolaridade? Eu sou uma pessoa com 31 anos hoje, né? Com 15 anos, eu sempre percebi que eu era uma pessoa bem diferente. Com 15 anos eu perdi minha mãe. E quando eu perdi minha mãe, eu tive que mudar completamente minha rotina. Fui morar com meu pai. E eu lembro que exatamente no dia que eu perdi ela, foi me dado um remédio. Um ansiolítico. E nesse dia do ansiolítico, eu lembro que eu consegui dormir e senti uma paz, assim, que até então na minha vida, e eu tinha apenas 15 anos, que até então na minha vida eu nunca tinha sentido. E eu comecei a fazer uso frequente desses remédios quando eu precisava dormir, porque eu nunca senti sono, nunca senti fome. Você não dormia, mesmo quando não, nunca criança, jovem? Criança nunca dormia, não sentia fome. Eu vivia em estado, hoje eu sei, de euforia constante. Que isso é o que caracteriza a bipolaridade. Você está oscilando sempre entre a euforia e a depressão. Sim, só que no meu caso, que foi difícil o diagnóstico também, é um diagnóstico bem difícil, gente, para vocês entenderem. É bem difícil. Muitas das vezes é confundido como TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Eu fui diagnosticada com isso também. Um diagnóstico errado, e também fui diagnosticada com esquizofrenia, porque a família do meu pai inteira tem esquizofrenia. Da minha avó a meus tios, assim, todo mundo com esquizofrenia. Então, quando eu tive com 15 anos, morando com meu pai, não tinha dinheiro, até para ter acesso a esses remédios, passei na faculdade, comecei a ter um relacionamento com o meu marido, e todo mundo me achava feliz demais, sabe? Aquela pessoa feliz demais, aquela pessoa que resolve tudo. O que demorou também muito no diagnóstico é que eu fui uma pessoa que nunca dei problema. Quando a gente dá problema, exemplo, a depressão, né? Ela pesa o ambiente. A Tamires está trancada no quarto, não sai. No meu caso não era esse. Não era o seu caso. Eu estudava pra caramba. Minha nota era 9, 10. Eu tinha um CR absurdo. Prodígio, a garota, então assim, eu estudava, eu sabia línguas, sabe? Então assim, eu tava sempre trabalhando, eu tava sempre correndo, sempre atrás de curso, sempre sonhando. Eu tinha uma vida, eu tinha amigos. Então assim, como é que você imagina que uma pessoa dessa tem problema? Só que assim, eu sabia que eu não dormia. Eu sabia que, pra vocês terem uma noção assim, que chega... Hoje eu falo assim, com um absurdo, né?
eu gravava a aula do professor inteira, 3 horas de aula mais ou menos, gravava toda, e eu transcrevia essa aula depois, em casa, de madrugada, porque eu não tinha sono. Eu entrava em semanas de prova e depois eu tinha que ir pro hospital, tomar remédio para conseguir dormir. Sim. Então, assim, foi ficando bem difícil. Só que aonde começou a apertar? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, o problema foi esse. Comecei a ganhar dinheiro. Até então eu estudava, meu marido, na época, namorado, tadinho, trabalhava assim com um salário mínimo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar, e o bipolar, para quem não sabe, assim, não generalizando, né, mas boa parte deles gostam muito de dinheiro, principalmente na mania, na euforia, a gente trabalha bastante, justamente por a gente não dormir, por a gente ser bem focado. Eu trabalhando, ganhando dinheiro, eu comecei a fazer uso trabalhava muito e eu me sentia, eu tenho que descansar aqui, essa parte, para eu conseguir dar conta da próxima semana. E eu chamava técnicos de enfermagem em casa para aplicar drogas. E ali Drogas lícitas, remédio que você... Lícitas, mas na verdade elas se tornavam ilícitas, porque eu não tinha permissão. Você não tinha a receita. Eu não tinha receita. E Até então você não sabia da bipolaridade. não. Você Aí estava tentando viver, né? eu tava tentando. Gente, a gente tenta viver. Eu não tava querendo prejudicar ninguém. Eu nunca. Hoje eu olho assim pra mim, tem que olhar no meu passado com muito carinho. Porque eu nunca quis prejudicar ninguém, eu nunca quis fazer mal a ninguém, né? Quando você descobre o diagnóstico, eu digo assim, você tem que se perdoar por muita coisa. Nossa, como é que eu entrei em overdose de mais de 5 vezes. Assim, é uma coisa de tanto remédio que eu usei. Eu usava ansiolíticos, assim, discriminadamente. Porque o pensamento, ele fica acelerado. Aí eu lembro que em 2016... Quem está vendo a gente sabe que o ansiolítico, você usa um comprimidinho por dia. Não, eu usava uma tá... cartela no dia. Uma cartela. No dia. E para eu chegar em estado de overdose, é que eu tomava 3. Era uma coisa assim. Quando em 2016, eu lembro recém-casado, eu casei em 2015, em dezembro. Em 2016, eu estava andando assim em Niterói, nas barcas, e de repente, eu lembro que eu acordo no hospital psiquiátrico. No meu primeiro episódio, eu acordo no hospital psiquiátrico. E eu não lembro o que aconteceu. Um médico, um senhor, vira e fala assim pra mim: você tentou ameaçar os seguranças. Eu falei assim, não, eu não fiz isso. Ele, sim, você estava com uma faca ameaçando os seguranças na barca. Eu falei assim, não, eu não fiz isso. E nisso meu pai estava na sala com uma cara assim, muito triste. Ele falou assim, na hora, esse médico virou pra mim, em 2016, falou assim, você tem esquizofrenia, porque pelo seu comportamento? Não, meu tio tinha. Quando puxou meu nome na ficha e meu pai falou sobre meu tio ter tido, minha avó ter tido, meu outro tio ter tido esquizofrenia, na hora bateu o diagnóstico. Então, seu primeiro diagnóstico foi esquizofrenia? Esquizofrenia. Dali minha vida acabou. Eu tava me formando, assim, em 2016, eu tava me formando. Falei, nossa, eu tenho esquizofrenia, tá bom. Falei, caraca, eu não vou viver. Falei, pronto, não vou viver, vou ter que ir pro INSS, eu tô me formando em Direito aqui agora. Aí eu lembro que eu fiz a OAB, mesmo assim, fiz monografia, passei em tudo. E eu falei assim, pro meu marido, eu falei assim, olha, eu acho que não vou ter mais vida. Não vou ter mais vida, minha vida acabou. Só que o que eu percebi? Que minha vida, ela não era igual de um esquizofrênico. Eu sabia o que era esquizofrenia porque eu convivi com esquizofrênicos. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Abandonei todos os remédios que o psiquiatra mandou, tinha prescrito lá atrás, abandonei todos os remédios e continuei a viver minha vida regrada. Fazendo altas doses e trabalhando muito, muito, muito. Até que um dia meu marido chega e fala assim pra mim. Ou seja, depois desse episódio você continuou no mesmo caminho. No mesmo caminho. Acelerada. Gente, nunca bateu tristeza em mim. Eu sou um caso assim, bem diferente. Porque a bipolaridade, você tem que olhar ela bem específica pra pessoa. Nunca bateu nenhum desespero
assim, de tristeza. Eu nem sabia o que era sentir tristeza. Quando foi em 2019, início de 2016 a 2019, eu vivi uma vida que era hospital, muita aplicação. Eu lembro que eu ficava toda roxa, eu sempre vivia andando de casaco, porque eu levava muitas aplicações pra conseguir. Meu cérebro, ele não parava. É uma coisa assim absurda. Para conseguir descansar, para conseguir dar um refresco pro cérebro, para dormir. Isso, porque ele não parava. Então eu tinha que usar anestésicos hospitalares, para vocês entenderem. Eu comprava anestésicos hospitalares para ser aplicado em casa, em pacientes para operação. Eu usava isso para dormir. Aí, meu marido, ele não entendia muito o que estava acontecendo ali, mas ele via que eu era uma pessoa que produzia muito, que estava acostumada já com o meu jeito de ser. Até que em abril de 2019 acontece algo assim na minha vida muito difícil. Que meu marido chega e fala assim pra mim: olha, Tamiris, do jeito que tá, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa errada. Nisso que ele fala que eu acho que tem uma coisa errada, eu mesmo vou procurar ajuda. Eu marco um psiquiatra, por minha conta. Então eu tive contato com o meu primeiro psiquiatra, foi através de um surto psicótico. E a segunda vez foi eu mesma procurando. Quando eu chego na sala e falo assim: doutora, eu não durmo. Doutora, eu trabalho demais. Doutora, eu não sei o que acontece, mas assim, tem alguma coisa errada comigo. O que uma doutora muito, assim, legal, mas o que ela faz imediatamente? Ela prescreve um antidepressivo. Pra quem sabe, antidepressivo e transtorno bipolar não combinam. É um veneno. Ela me prescreve um antidepressivo e um ansiolítico. Você vai ter que desmamar do seu ansiolítico, então eu não vou cortar o seu ansiolítico. Você vai ter ele. Quando você precisar ir pro hospital, você vai tomar, mas assim, você vai precisar tomar um antidepressivo. Em um mês eu tinha emagrecido 10 quilos tomando um antidepressivo. Eu estava trabalhando 1000 vezes mais. Eu não dormia mais. Eu estava eufórica de perder todos os meus amigos. Eu lembro que nessa fase eu recebia mensagens das pessoas falando assim: Tamiris, não tem como ficar com você, trabalhar com você, ficar perto de você, porque você está over demais. Essa é uma questão importante para que as pessoas entendam a complexidade da bipolaridade, tá? Que o bipolar, ele sofre. Sim. Tá? Às vezes ele sabe que sofre quando ele entra na fase de depressão. Por vezes não, ele nem sabe que está sofrendo, mas você já está consciente que esse é um tipo de sofrimento, né? Você não conseguir dormir, ser hiperativa. Tá? Falar demais, você não deixa o outro E falar. acaba afetando todo mundo que está em volta. Por isso a sua manifestação de dizer que seu marido foi quem te jogou a tábua de salvação, ela fala: olha, peraí, tem alguma coisa muito errada, a gente tem que tomar conta disso. E para você que está vendo a gente, olha, esse é o primeiro segmento desse nosso podcast, que vai ser feito em 3 pedaços, tá? Então, vou encerrar esse segmento e deixar para vocês um convite para depois ver o segundo segmento, que nós vamos falar justamente sobre o que a vida e a bipolaridade afeta um conjunto de pessoas que estão em volta, estão, né, em volta de você, Tamiris. Tá bem? Voltamos na semana que vem com o segundo segmento.